te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui em Shabat e sermos participantes da Tua Palavra, da Tua Torá, dos ensinamentos contidos na Tua Palavra. Nós pedimos por todos que estão conosco pela internet, que o Eterno venha abençoá-los, para que eles participem, aprendam juntamente conosco, que estamos aqui aprendendo também. Cada um de nós é um aluno diante de Ti, instruído pelo Teu Espírito. Tenha misericórdia desta casa, tenha misericórdia de cada um de nós, para que venhamos aprender a Tua Palavra. Amém, Pai. Deuteronômio capítulo 32, é a nossa paraxá de hoje. A nossa paraxá é Deuteronômio capítulo 32. Nós temos aqui razino, dê ouvidos. Você vai ver logo nos primeiros versículos, no versículo 2 da paraxá, você verá que ali a palavra é água. A palavra é água, por causa da casa das águas que correm. Isso é tabernáculos. Então, você vai ver aqui algumas precipitações que vêm dos céus, mas antes de você ver essas precipitações, eu quero te levar lá em Yeshua, porque nós estamos precisando compreender qual é a doutrina dessa casa. Nós precisamos compreender isso. A doutrina desta casa é bíblica. Nós temos Yeshua HaMashiach como nosso mestre, sempre tivemos. Nós não cremos em reencarnação, nós não cremos, porque a Torá proíbe. Então, para nós nos encaixarmos dentro disso aí, eu tenho que concordar com a palavra de Adonai e com ele. Essa é a doutrina dessa casa. Nós cremos na Torá, nos profetas, nos salmos, em Yeshua, nos discípulos que ali trabalharam divulgando a palavra. Essa é a doutrina desta casa. Nós não cremos em reencarnação. Te mostro em Deuteronômio 18, se você quiser, que você verá que é a proibição pela Torá de tudo isso. Portanto, nós precisamos nos ajustar quando nós temos outros pensamentos diferentes. Não é verdade? Vamos lá em João capítulo 3 para falar das águas. João capítulo 3. Você verá aqui Yeshua dizendo para Nicodemos que é necessário Nicodemos nascer da água. Da água. Da água. A água é palavra. É palavra. Aqui, ó. Por isso que eu quero primeiro te trazer aqui para depois voltar em Deuteronômio 32. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi ter de noite com Yeshua e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Elohim, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Elohim não fosse com ele. Yeshua respondeu: em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Elohim. Isso está atrelado a paraxá, quando nós temos ali no Deuteronômio 32, o versículo 39, que o Eterno diz: eu mato e eu faço viver. Ressurreição dos mortos. Ele vai agora exigir de Nicodemos, capítulo 3, que Nicodemos venha nascer da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não poderá ver no reino de Deus. Se não morrer a natureza carnal, você não tem parte com Adonai. Se você for viver das suas filosofias e ideologias, eu te anuncio que você vai morrer. Olha aqui. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Yeshua respondeu: em verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Elohim. É necessário nascer da água e do Espírito. Agora eu vou te mostrar isso lá na paraxá Razino. Então deem ouvidos. Aproveite a oportunidade enquanto você pode ouvir e entender. Não deixe que nada te roube isso que você tem direito, para que você seja salvo. Isso é salvação. Deuteronômio capítulo 32. Vamos ver ali as águas. Moisés, no seu cântico aqui, ele diz assim: inclinai os ouvidos
ó céus, e eu falarei. Você ouviu Yeshua, Moisés aqui falando, você ouviu Yeshua falando de algo divino e espiritual. Moisés fala a mesma coisa, divino e espiritual. Olha aqui, e eu falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Não diz que é para só a Rehova te ouvir as palavras, a terra. Todo ser humano na face da terra, ouça as palavras de Adonai. A água. Goteja a minha doutrina como a chuva. Nós estamos falando de água. Está vendo? Ele vai convocar os céus e a terra como testemunhas do casamento de Adonai e de Israel. Então ele disse, goteja a minha doutrina como a chuva, a palavra dele como a chuva, como a minha lição, meu ensino, seja como uma chuva. Aí ele diz, destile o meu dito como orvalho, água, ou como chuviscos sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Essa primeira precipitação dos céus, que é chamado aqui na nossa tradição de chuva, é um aguaceiro. É um aguaceiro. Você vai ver que Adonai envia o aguaceiro para fecundar a terra via palavra. Para fecundar a terra via palavra. Aí você olha, porque você não tem visão espiritual, você olha só para a terra aqui, ó, o pó da terra. Você tem que olhar que você é terra, feito desse pó aqui, que Adonai foi lá e fez o homem. Então é para você ouvir a palavra, ele precisa fecundar você e eu, para que nós não sejamos estéreis. Ele precisa fecundar. Então, é um projeto ambiental e espiritual. É isso que o Léo está falando. Aguaceiro é como a Torá que está escrita aqui. Aí você deixa a Torá, procura livros e livros e livros e livros para você aprender com mestres, ou com você mesmo, ou com a intenção do seu coração. Você cria coisas, é a palavra. Inventa, porque nós somos artistas em inventar, né? E andar nos devaneios da vida, não é assim? Então, o aguaceiro é como a Torá escrita. Segura aqui, que nós vamos ali em Isaías, capítulo 55. Segura, põe a sua mãozinha aí que você vai voltar aí agora. E eu quero que você leia comigo o que eu estou te falando sobre as águas. Sobre as águas. Versículo 10. Assim como desce a chuva, capítulo 55 de Isaías. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá ela não volta, ela não torna, mas rega a terra e faz a terra produzir, dar frutos, não ser estéril. Aqui. E brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, aqui, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu enviei. Você querendo ou não, você crendo ou não, você desprezando Adonai ou não, a palavra dele vai se cumprir. E ela é gratuita. Não tem dinheiro, você não precisa de dinheiro para obter água e comida. Água e comida, isso é um mistério, são coisas espirituais. É de graça. É de graça. Volta ali no Deuteronômio 32. Olha a segunda precipitação. Primeiro foi o aguaceiro, a chuva. Agora é o orvalho, que está na nossa Bíblia. Não é? É como orvalho, ó. Destile o meu dito, a minha palavra, como orvalho. Orvalho é aquilo que aparentemente é muito pequenininho, mas ele surge no período da seca, para que a planta não morra, para que ela seja conservada, a vegetação, e ela não venha a ser destruída. Sem o orvalho, a planta queimaria, sem aquela aguinha bem delicada, bem maravilhosa, que surge logo cedo, molhando. Então, essa é a Torá que está na nossa boca. Aquele versículo que você lembrou quando você estava em desespero.
ou que o Eterno ministrou o seu coração. Essa é a Torá que você sabe. Entrega o teu caminho ao Eterno, confia nele, ele tudo fará. Você lembra disso no momento de desespero, isso é o orvalho. É a palavra que vem, o pouquinho que você sabe, você lança a mão dele para manter a sua vida regada com água. Com água. É isso aí, é o orvalho. A terceira precipitação aqui, ó, é como chuvisco, são as tempestades. Aqueles aguaceiros que surgem subitamente, trazidos por um vento violento. E ele trata-se aqui, mas de pouca duração. Ela vem, destrói, para. Isso são as tempestades. Aguaceiros sobre nós. Você não tem controle, o cientista não tem controle, o governador, nem o prefeito, nem ninguém tem controle. Aconteceu, aí você teme, né? Porque passou varrendo tudo, lavando, limpando, é o aguaceiro, a tempestade. Então você diz, eu creio, vem de Adonai. Vem de Adonai, são águas. Essa tempestade que penetra nas vidas, as revolve e as fecunda. Sabe o que é revolver? Vai agitar, vai mexer com você, você vai ficar com medo, que pode vir e varrer sua casa toda e levar seu prédio, seus animais, tudo que você tem. Aí vai mexer com você, você vai temer, vai movimentar você. Na agricultura, é uma operação que consiste em preparar a terra para a semeadura. Depois que você teve esse pavor todo, Adonai vai lançar uma semente e ela pode brotar. Olha a ginástica que Elohim faz para nos salvar. É vergonhoso. É uma coisa terrível a gente olhar para isso e ver a dificuldade. Nós somos impossíveis, irmãos. Nós somos impossíveis. Mas impossíveis mesmo. Aqui ele vem com a quarta movimentação das águas. Aí você despreza. Quando vem vem uma festa das águas que correm, vem o ruído das águas que correm, e você abandona. Você vai para qualquer outro lugar, ou fica em casa vendo televisão, não faz esforço nenhum, não convida ninguém, não sabe de nada, não aprende a palavra, porque você despreza aquilo que vem de Adonai. Você despreza quem anuncia, você despreza a palavra. No oculto, no seu coração, ninguém viu que você desprezou. Pouco caso. É isso aí. Aí ele vem com a borrasca. A borrasca é uma outra precipitação aqui, ó, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. É a borrasca sobre a erva. São chuvas violentas que vão fazer curvar a plantação. Você já viu na roça? Já viu? Num campo aberto? Veio aquela ventania com chuva, dobra tudo. Dobra tudo. É isso aí, para dobrar essa cerviz aqui, ó, para que obedeça a palavra de Adonai. O esforço é sobrenatural para curvar o homem, para fazer o homem e a mulher se submeter ao Eterno e à sua palavra, e humilhar-se para dobrar-se, inclinar-se, sujeitar-se ao Eterno e curvar os joelhos. Eu queria ir lá em Efésios, capítulo 3, com vocês. Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Nós vamos voltar em Deuteronômio, tá? Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos. Paulo diz, eu me dobro. Por causa disto, eu me dobro perante o Pai, de nosso Adão Yeshua HaMashiach, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que você tenha interesse pelas coisas de Adonai e não viva de futilidade.
para que o Mashiach habite pela fé nos vossos corações. Você seja fortalecido interior para dar lugar ao Mashiach, para que ele ministre a você pelo seu espírito. Olha aqui, para que o Mashiach habite pela fé nos vossos corações, eu oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Mashiach, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Elohim. Aí a pessoa vem dizer que ela não crê no Mashiach. Está fazendo o que aqui dentro desta casa? O que? Ele é o rabino aqui. Ele é o mestre aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja glória na comunidade, o Mashiach e Yeshua, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a oração de Paulo. Paulo diz assim: portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos trementes, vacilantes. Fazei veredas justas, direitas para os vossos pés, para que o que manca não manque mais, mas ande ereto diante de Adonai. É isso que a Epístola aos Hebreus fala no capítulo 12. Para que ande ereto. É esse o convite para nós. Volte lá no Deuteronômio capítulo 32, por favor. Você verá aqui o versículo 3, mas eu quero me deter no versículo 4. Apregoarei o nome do Eterno, engrandecei o nosso Elohim. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, todos os seus caminhos são justiça. Todos os caminhos são justiça. É bom você guardar isso. Todos os seus caminhos são justiça. Diz para o seu vizinho: todos os seus caminhos são justiça. Tá bom assim? Tá entendido, né? Elohim é a verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e ele é reto. Ele é justo e ele é reto. Isso. Você verá que todas as suas estradas são justiça, diz a Torá. Moisés aqui, ele passa de uma situação espetacularmente maravilhosa, de um relacionamento dele para com Adonai, para mais uma vez corrigir o povo. Deem ouvidos, ouça a palavra de Adonai, deixe a palavra de Adonai entrar no seu ser. Se não consegue entrar, você diz para ele: Pai, me rasgue, que ele vai mandar umas violentas tempestades na sua vida, para que você entenda a palavra de Adonai. Ele vai mandar. Todas as suas estradas são justiça. Precisamos entender isso em Gênesis capítulo 18. Todas as suas estradas são justiça. Você verá aqui, no capítulo 18 de Gênesis, que os anjos que vão destruir Sodoma e Gomorra, os homens, não os anjos, a Torá diz que são homens que vão destruir Sodoma e Gomorra, enviados de Adonai, eles deixam um comovente anúncio do nascimento de Isaac, e vão passar agora para outro assunto. Aquele anjo que anunciou o nascimento de Isaac para Sara vai, e os dois homens seguem com Abraão. Abraão segue com eles, mas olha o versículo 17, o que Adonai fala. Aqui. Disse o Eterno: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ele diz: Abraão e sua descendência é escolhida para ser amigos de Elohim. Eu vou repetir. Você cansa de dizer: meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Então ele foi escolhido, Abraão, e toda a sua descendência. Quando você fala que é meu pai, Abraão, Isaac e Jacó, eu entendo que você é filho. Você entende também, não é? Se você é filho, você tem também
a chance, a oportunidade, o dever de ser amigo de Elohim. Amigo. E confidente. O profeta Amós diz assim, que certamente, capítulo 3 de Amós, o eterno Elohim de Israel não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. Quem é o profeta? É um amigo de Adonai. Ele deixa de ser servo, você vai entender isso com Yeshua, e vai passar a ser amigo. Você verá isso aqui. Então, ele nada vai fazer sem antes revelar o seu amigo os seus segredos, porque ele mantém uma relação de amizade. De amizade. É esse o relacionamento. E Yeshua diz, vai lá no capítulo 15, segura aqui no capítulo 18 que nós vamos voltar aqui. Para você entender algo extremamente importante para a descendência de Abraão. Extremamente importante. João, capítulo 15, versículo 15. João, capítulo 15, versículo 15. Olha aqui. Versículo 13, começa: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se a condicional fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi do meu Pai vos tenho compartilhado. Vos tenho feito conhecer tudo que eu ouvi do meu Pai. Então aqui Yeshua está reforçando a questão da descendência de Abraão, que precisa ser amiga de Elohim, como Abraão foi. E como esse relacionamento vai se dar? Ele vai deixar de ser servo, Ebed, para ser amigo, Haber, no hebraico. Deixará de ser servo. O amigo é aquele que está preso ao serviço de uma outra pessoa, não importa qualquer que seja o status jurídico desta pessoa. Não importa se você seja o lavador de banheiro, não importa que você trabalhe na associação Aleph Bet, não importa que você limpe aqui dentro, não importa, você não importa o seu status jurídico, é isso que eu estou falando. Então, qualquer que seja seu contrato de trabalho, você o faz, porque você é amigo, você não é servo. Você se preocupa com como será a reputação do seu amigo, se você deixar de fazer aquilo que ele está mandando. Você ama o seu amigo de verdade? Isso é para a descendência de Abraão. Para Abraão e para a sua descendência. Moisés foi chamado amigo de Adonai. Porque tudo que Adonai mandava fazer, ele fazia. E queria fazer melhor ainda, para que o seu amigo Elohim ficasse feliz. Capítulo 33 do Êxodo, versículo 11, não precisa ir lá não. Abraão foi chamado amigo, lá em Tiago, capítulo 3, de Elohim. Volta lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Abraão será uma nação grande. Você canta isso aqui na Beit, não canta? Abraão será uma nação grande. Olha aqui, capítulo 18, que eu não cheguei lá, de Gênesis. Ele será uma nação grande. Olha bem o que diz a Torá. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas todas as famílias da terra. Adonai diz: sim, eu penetrei, eu sou amigo dele, porque Abraão me conhece, a sua descendência me conhecerá, será também meu amigo. Eu penetrei para que ordenasse aos seus filhos, a você e a mim, e a sua casa depois deles, que guardassem a estrada de Adonai. Qual é a estrada? Justiça. São caminhos de quê? A sua estrada são justiça. Isso. A estrada de Adonai para realizar a justificação e o julgamento. Para que os filhos
para que a casa de Abraão, para que os filhos depois dele, que seriam como a areia do mar, estabelecessem justificação e julgamento, a fim de que Adonai faça cair sobre Abraão, versículo 19, o que acerca dele tem falado. Então, nós estamos presos em justificação e julgamento, a fim de que guardem a estrada de Adonai para realizar a justificação e o julgamento. O que é justificação? É uma razão, explicação, motivo porque tudo aquilo que está acontecendo, você discorda, como Abraão aqui, ele vai discordar agora, disse mais o eterno Abraão: o clamor de Sodoma e de Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira, que eu descerei, diz o eterno. Abraão aqui não vai pedir para Adonai vir perdoar os pecados de Sodoma e Gomorra, não. O questionamento de Abraão aqui, ele diz: você vai destruir o justo com o injusto? Vão morrer os dois juntos? Você vai fazer isso, Adonai? Olha a amizade, olha a intimidade de questionar em juízo aquilo que o justo juiz está fazendo. Isso chama justificação. Quantas vezes você entra pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua casa, Adonai livra, perdoa, faz isso, você está justificando alguém. Isso chama justificação. Você está provando como um advogado, mostrando a Adonai a prova de inocência da pessoa. Às vezes só Adonai conhece o coração e sabe se é inocente ou não é. Mas você vai justificá-lo. Isso chama justificação. Você vai se apresentar para justificá-lo. Ou você vai justificar um indivíduo ou uma localidade, como nós estamos fazendo pela cidade de Vitória, pelo bairro da Piedade, pelo bairro da Fonte Grande, pelo Moscoso. Justificando-os. Pai, você justifica um indivíduo ou você justifica uma cidade. Aqui são duas cidades. É uma pentápole que Abraão está lhe dando. Sodoma, Gomorra, Dimá, Zeboim e Zoar. Mas é Sodoma e Gomorra que vão ser destruídos. Abraão ficou sabendo através de Adonai: eu descerei. Se ele descer aqui agora, quem vai sobrar? Só cinza. Só cinza. Só. Porque nós não queremos viver com Adonai. Não queremos estas coisas. Faça você, mas eu não vou fazer. Assim que nós fazemos. Você verá qual foi deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a justificação de Noé? Como é que Noé se justificou? Quem sabe me falar? Construindo a arca. Ele foi mostrando para todos que Adonai ia trazer o dilúvio. Ninguém creu. Quantos anos? 120 anos tentando justificar aquela geração. Como nós estamos tentando justificar ali a piedade? Com o quê? Com a água, com a palavra fincada lá, para que eles olhem e vejam: não matarás. Isso chama justificação. Então tem duas coisas que nós temos que fazer: justificação e juízo, e julgamento para a descendência de Abraão. Quem vai julgar? O justo juiz. Olha só, aqui a justificação de Abraão é para que Adonai livre. Não destrua o justo com o ímpio, Adonai. Não destrua. Antes de executar o julgamento, Adonai vai constatar os fatos. Porque Abraão o leva a constatar. Fala: tem 50 justos? Não vou destruir. Tem tanto? Não tinha nem 10. O que é isso, gente? É oração e justificação para livrar as pessoas da morte. As pessoas não querem. E a Bíblia diz que isso vai ficar pior nos últimos dias. As pessoas não querem. Mas você está ali tentando justificar. Você não poderá, se ele recolher você não poderá dizer: eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Você não poderá dizer. Adonai, você se apresenta como um advogado dizendo: isso aqui, Adonai, veja, faça em favor da vida do Biratã, faça. Adonai vai dizer: é falso o que você está me pedindo.
Porque às vezes você está pedindo uma coisa que ele está praticando no coração dele continuamente. Se Adonai julgar naquela hora, ele morre. Aí você vai ganhando tempo. Isso chama o advogado de defesa que está ali. Para o quê? Para mostrar se é falso. E Adonai vai dizer: é falso, é verdadeiro. Antes de destruir. Antes de trazer o julgamento. O objetivo da eleição de Abraão, irmãos, presta atenção, e da sua descendência, é de dar à luz a um povo cujos atos se realizarão sobre a proteção de Adonai. Os atos da pessoa se realizarão sob a proteção de Adonai, com o apoio de Adonai. Você não vai fazer justificação com palavra do governador do estado. Você vai fazer uma justificação com a palavra de Adonai. O julgamento é com Adonai, porque a justiça física é toda falha. Vocês veem quantas falhas no governo, quantas falhas na nossa justiça. Porque ela é humana, ela não é espiritual. Então você tem que ter o apoio e a proteção de Adonai para fazer essas coisas. Vou repetir. Você terá que ter o apoio e a proteção de Adonai. Não é o seu julgamento, é o dele. Se você apresenta aqui uma prova, olha aqui, ele diz: volta, Sandra, eu não vou te atender. Volta, eu não vou fazer. E você vai voltar. Porque você tem a proteção dele, o apoio dele. Não faça na força da sua carne, que você vai se machucar, e machucar os outros, e matar os outros. Tem que ter o apoio e a proteção, é esse o objetivo. A prática da justiça social, que é a tzedakah, vai além de apenas suprir necessidades das pessoas. Tem que justificar e julgar a pessoa, para que ela deixe aquela vida que ela está para uma vida melhor. Por isso que não é só tzedakah, justiça social, tem algo muito mais além. Senão torna-se assistencialismo. Assistência social, apenas estar com o outro, ajudar o outro, acompanhar, dar um presente ao outro, como fazem os partidos políticos. O que fez o PT? O que fez o PT? Cesta básica, auxílio para todo mundo, não foi isso aí? Qual era o interesse? Voto. O voto. Não é isso? Tem alguém que tem um contato para resolver a vida da pessoa com justificação e julgamento de Adonai? Fez o que fez, está aí. São os partidos políticos, só interesse. A cesta básica, ajuda, é só uma assistência social. Não passa disso, fica nisso. Porque não tem justificação e julgamento, porque não são amigos de Adonai, porque não tem o apoio de Adonai, não tem a proteção de Adonai, não tem. A descendência de Abraão tem o dever de depender do Eterno, pois a oração e a fé nos liga a Adonai. É a oração e a fé que nos liga a Adonai. Vou repetir. A oração e a fé que nos liga a Adonai. Vou te mostrar isso nessa paraxá, Razino. É a oração e a fé que vai nos ligar, a fim de obtermos o quê? Apoio e proteção. A fim de termos o quê? Amizade com Adonai. Amigo. A fim de que Adonai faça cair sobre Abraão, sobre o que lhe prometeu. Que a sua descendência seria isso aí. O que o Eterno prometeu a Abraão, gente? O que o Eterno prometeu a Abraão? Está aqui na Torá. Hein? Que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. O que você encontra hoje? A maior destruição da família. É ou não é? Mas o que ele prometeu? Que todas as famílias seriam benditas. É isso aí. Essa promessa feita a Abraão está lá no Gênesis capítulo 12, versículo 3b. Está lá. Aqui também. Então, em ti serão benditas todas as famílias, não é assim? Gênesis 18, 18, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, 18, 18. Gênesis 18. E nele serão benditas todas as nações da terra. Em algumas traduções, todas as famílias da terra. Ele não restringiu nada, não. Ele expandiu o território de Abraão a
todas as nações da terra. Todas. A retidão de Abraão, sua submissão às ordens de Adonai, sua amizade com Adonai, e através dele, esta bênção irá se estender sobre toda a terra, sobre toda a tribo, sobre todo o povo, sobre toda a nação. É isso aí. Olha o versículo 20. Disse mais o Eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado tem agravado de tal maneira que eu descerei, e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, se não sabê-lo-ei. E Sodoma e Gomorra já estava aniquilada praticamente por Adonai. O aniquilamento de Sodoma e Gomorra, a destruição física, seria uma manifestação inevitável. E nós temos muitos lugares que esse aniquilamento já está determinado. Mas você não crê? O aniquilamento já está determinado por Adonai. Veja o versículo 22. Então viraram aqueles homens o rosto dali, deixaram Abraão e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ainda na presença do Eterno. Agora começa a conversa do clamor de Abraão, da oração de Abraão, do amigo de Adonai, para ver se ele poderia livrar Sodoma e Gomorra. Era isso que ele estava fazendo, para ver se ele podia livrar. Abraão se ergue diante de Adonai para opor-se à vontade de Adonai, lutando, tentando convencê-lo da injustiça de sua decisão. Adonai, você não está sendo injusto, não, que você vai fazer? É isso que ele está falando. Abraão não luta para que o Eterno perdoe, já falei, né? Mas para que o Eterno livre o justo. Livre o justo. Voltemos a Parashá Hazino. Voltemos ali. Deuteronômio 32. Você marcou bem aí na sua Bíbliazinha. Deuteronômio 32. Ele é a rocha. Dei ouvidos. Versículo 4. Cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos suas estradas são justiça. Ele é o El da adesão, sem maldade. Ele é justo, correto é ele. Vamos ver sobre esta palavra que ele é adesão. A palavra é emuná. Emuná. A palavra no hebraico. Adesão. Emuná implica, do lado do Eterno, uma força da unidade e não da divisão. Ele vai levar o homem até as suas últimas consequências para salvá-lo, porque ele quer viver com o homem, com o ser humano. Isso é emuná do lado de Adonai. Ele vai levar a Sandra até as últimas consequências, porque ele quer habitar comigo. Então a força é a força da unidade. É a força da unidade, que se opõe à separação que os seres humanos criaram. Que se opõe à separação que os seres humanos criaram. Isso é emuná. Essa palavra que está aqui, ó. O El da adesão, sem maldade. Sem maldade. Ele vai se opor à separação dos seres humanos que ele criou. Essa é a adesão, né? Agora, adesão do lado humano do homem implica aquilo que nós podemos chamar de fé. Implica em fé. A fé faz muito, a palavra hebraica, o emuná, perder aqui. Muito, muito, muita. A fé é uma adesão. O Eterno é o Elohim da aderência da fé. Se você se liga a Ele, se você é amiga dele, amigo dele, deixou de ser servo e se torna amigo e amiga, você fez uma adesão a Ele. Você confia, Ele fala e você responde. Ele fala e você faz, você fala e Ele faz. Porque Ele confia no amigo que Ele tem. Ele conta com a Andressa lá em Castelo. Porque ela tem interesse de fé. Isso é emuná no hebraico. Fé da parte do homem.
Os pecados de Israel agora vão ser descritos aqui a partir do versículo 5 e 6, depois retoma no versículo 15 a violência que Moisés profetiza que Israel vai fazer por causa da idolatria. A idolatria. Os pecados de Israel, sua idolatria, vão ser retomados aqui no versículo 15. Mas olha o 5 e o 6. Depois de todo esse discurso, depois de todas as águas, depois de tudo, ele vai anunciar que Israel vai pecar. Que Israel vai engordar e vai dar coice igual um animal irracional. É assim que nós fazemos. Então, você verá aqui, ó, o versículo 5 e 6. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos. E isso é a sua mancha, geração perversa e depravada é. Porque não quer ser amigo, não quer ser servo, quer ter um Deus qualquer, um ídolo qualquer para se apegar. Aí você se rebaixou ao máximo na sua vida. Ao máximo. Se rebaixou ao máximo. Olha o versículo 15. Engordando-se Jesurum, deu coices. Sabe o que significa Jesurum? É uma terminologia carinhosa para Jerusalém. Deu coices. Jesurum é irreto. Andar ereto, de pé, confiando naquele o qual você fala, que você crê e que você conhece. É irreto. Ele engorda. Jesurum encoiceia. Aí, gordo, espesso. Ele engrossou-se, cobriu-se de gordura, deixou a Elohim que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Aí o homem diminui-se. Chega a degradação que nós estamos vendo nos nossos dias, total. Ele vai, aqui ó, você verá que o texto diz assim, ele avilta a rocha da sua salvação. Eu quero te mostrar o que é aviltar. O rebaixamento vai tanto quando você inventa um ídolo. Um livro pode ser um ídolo. Você mesmo, seu eu, quando você não deixa o seu eu morrer. Está ali no Deuteronômio 32, versículo 39. Eu mato. Eu não faço nascer, não. Eu mato primeiro. Eu mato primeiro. Matar é a natureza carnal primeiro, para depois fazer viver. Para os rabis, não existe uma vida com Deus se você não deixar um minutinho de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Adonai. Se nós não deixarmos, não vai adiantar. Mas eu prefiro me aviltar e me unir aos ídolos, não é? Me tornar vil, rebaixar, desonrar. É o contrário de oferecer ao Eterno grandeza. É o contrário de ouvir a sua voz e obedecer. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastora, você me perdoa. Frequenta aqui a congregação continuamente, você me perdoa. Mas eu estava em consagração esses dias todos, também de Yom Kippur. Quem mandou você fazer consagração sozinho? Quem mandou você fazer consagração sozinho? Trouxe até uma pessoa para estar ao lado dele, para trazer mais força. Só que a pastora Sandra tem experiência. Eu estou vendo que o indivíduo está enganando aí. Primeiro é ele mesmo. Primeiro Adonai, que ele não engana, mas é ele mesmo. Por quê que eu digo isso? Por que ele foi fazer Yom Kippur em casa sozinho? Por quê? Por que ele está solitário na sua casa? Por que ele não veio se unir com os irmãos? Por que ele não fez isso? Porque ele tem as suas ideias, as suas ideologias, as suas filosofias, e não precisa de ninguém, é ele só. Aquele que se isola, diz o livro de Provérbios, ele se insurge contra a sabedoria de Elohim, porque é o teu irmão que vai te ajudar. Você foi criado por Elohim para viver em comunidade, não é viver escondido. Aí tenta me enganar com um negócio desse, traz ainda outra tiracolo para poder reforçar. Eu estava com um pastor tal. De touca na cabeça, fazendo comida, eu continuei.
O indivíduo se avilta do jeito que quer. Yom Kippur é mandamento. Se une aos seus irmãos para orar pela cidade, para orar pela casa, para orar pela sua casa, por você mesmo, por tudo. Por que você se escondeu? O que é isso? Você está enganando quem? É você mesmo. Liga aí a televisão que você encontra os judeus todos no cotel, orando tudo junto. Ah, você não tem cotel aqui? Aqui não tem o muro das lamentações. Cotel é o muro das lamentações. Você não tem aqui no Brasil. Você só tem em Jerusalém. Mas você tem aqui uma sinagoga onde você vir e orar. E se unir aos seus irmãos e adorar. Aviltar, irmão, é deixar-se roubar. Aviltar a rocha da salvação. Deixou-se roubar. Deixou-se roubar. É isso que é aviltar. Deixar-se roubar. Primeiro motivo, por que nós nos deixamos roubar? Primeiro motivo, a resposta se encontra em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 20. Vamos lá. Que são desprovidos de fé, de adesão. Vocês não têm fé, não têm fé, não têm fé. Por isso que se deixam roubar. Não tem fé. Não tem. Deuteronômio capítulo 32, versículo 20. E disse: estenderei deles o meu rosto, esconderei deles o meu rosto, e verei qual será o seu fim, pois é uma geração perversa, filhos sem lealdade, filhos sem adesão, filhos que não têm fé, filhos que não têm fé. É isso aí, sem adesão. Sem adesão. Por isso aí, ó, primeiro motivo que eu me deixo roubar, porque eu não tenho fé. Diz a Torá aqui, ó: eu lhes cobrirei as minhas faces, verei qual será seu depois. Sim, eles entrarão nos ciclos das perturbações. Sim, filhos desprovidos de adesão, de infidelidade. Na nossa língua é fé. Esses filhos não têm aderência com Adonai. Não são amigos de Adonai. Não são amigos de Adonai. Adonai manda cumprir Yom Kippur e eu me escondo. Adonai manda cumprir Yom Kippur e eu me escondo. Ele dá um mandamento para arrepender-se dos pecados juntos. Eu me escondo. Aí eu venho me justificar. Não aderem. A quem que você não adere? A quem que você não... A Elohim, a sua Torá, aos seus antepassados, a sua cultura, e nem a si próprio. Você não adere nem a você mesmo. Você não adere a Elohim, você não adere a Torá, você não adere aos seus antepassados. Não se preocupa que tem que restaurar uma cultura judaica, que fique isso tudo para lá. Você não se adere nem à cultura dos seus pais. Você não se adere nem a você mesmo. Ou seja, não amam nem a si mesmos. Você sabe qual é a ordem de Yeshua lá em Marcos capítulo 12? Quais são os maiores mandamentos, Adonai? Perguntaram para Yeshua. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim, o único. E o segundo? Amarás ao teu próximo. Você não ama você mesmo, como você vai amar seu próximo? Você não ama nem a você. Você não ama nem a você, você não tem aderência nenhuma, você não tem fé nenhuma para praticar essas coisas. O segundo motivo de deixar-se roubar se encontra no versículo 39, porque não deixa morrer a natureza carnal. Quando Adonai diz que ele mata, você não crê que ele é capaz de consertar a sua vida. Se você roubava, você não crê que ele é capaz de te libertar. Se você fuma droga, você não crê que ele é capaz de te libertar. Se você faz qualquer coisa errada, é viciado em sexo, você não crê. A verdadeira vida só começa a partir da morte do eu. Todo tipo de roubo, de rapto, de sequestro é proibido pela Torá. Quando você rouba você mesmo, quando você sequestra alguém com violência, proibido pela Torá. Você merece morrer. Vamos ver isso? A lição está fácil, gente.
A lição está fácil. Êxodo capítulo 21, vamos lá. Que é proibido. Aqui você vai ver essa proibição da Torá. É o roubo acompanhado de violência. Como fazem aí os sequestradores todos os dias para obter ganho com a vida alheia. Olha aqui. Êxodo capítulo 21, versículo 16. O que raptar algum homem ou uma mulher e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Agora vamos lá no Deuteronômio mesmo, no capítulo 24. Ele deve morrer. Por quê? Todo roubo aí é totalmente proibido pela Torá. Quando a gente fala isso, é totalmente proibido pela Torá, as pessoas ficam flutuando. Totalmente proibido. Olha aqui no Deuteronômio 24. Olha no versículo 7. Olha bem. Se for descoberto alguém que, tendo raptado um dentre os seus irmãos israelitas, e o tenha feito escravo ou vendido, esse raptor será morto. Assim extirparás o mal do meio de ti. Quem que você lembra? Quem que você lembra que foi feita essa violência física? José. Nós vamos chegar lá. É o roubo. E o segundo tipo de roubo? Segundo tipo de roubo é o arrebatamento. O arrebatamento é o tipo de violência física. O segundo tipo de roubo é a exaltação, que nós temos. Exaltação do espírito, através do roubo pela eloquência. É parte do discurso que o orador, profundamente emocionado e não inspirado pelo Espírito, ele rouba toda a plateia para si. E você vai, porque os seus 5 sentidos foram tomados. Você não enxerga, você não ouve, você não fala, você não tem tato e você não tem paladar. Você foi totalmente roubado nos seus sentidos. Esse é o roubo mais comum. Esse é o roubo mais comum, é a eloquência. Aquele de violência você vê nos jornais todo dia. Roubaram alguém, seguraram alguém lá no cativeiro e esperando receber algum recurso. Essa é a violência. Agora, esse roubo da eloquência é sutil. A pessoa fala totalmente emocionada. Ela não tem a palavra, ela não tem o espírito, mas ela convence uma plateia inteira. Estamos cheios de pastores e líderes com essa eloquência, fazendo isso. Arrebata e comove o auditório. Esse é o roubo, o sequestro dos sentidos. Dos sentidos. Para fazer você e eu entrarmos no êxtase emocional. Apaixonado por você. Vamos cantar? Você vai ver. Quem canta isso? Fafá de Belém. Sabe para quem que você canta? Para o seu ídolo. Sou apaixonado por você. Eu quero te contar um segredo. O seu ídolo vai te abandonar. Na hora que você estiver doente, ele não pode te curar. Porque ele não ouve, não vê, ele só tem emoções. Ele só tem emoções. Só emoções. Não viva das emoções. Ele te explora. Ele te vende. Você entra no êxtase emocional para ser explorado. E o vende. É o versículo de Deuteronômio capítulo 24, 7, que diz em outra tradução: se ele explora e o vende, esse ladrão morre. Queima o mal no teu seio, porque alguém está falando apenas emocionalmente e não cheio do espírito. O verbo vender significa ligar-se e servir-se de uma pessoa como objeto. Levanta e tira sua cabeça do ombro da outra e presta atenção na palavra. Vocês estão aqui para ouvir a palavra e pastora Sandra chama atenção aqui da frente. Não pode ficar quieto no seu lugar, não precisa olhar para lugar nenhum. Nós viemos aqui, tem uma semana que eu estou olhando essa palavra para você se alimentar.
Fisicamente, espiritualmente. Aí você fica aqui, sonolento. Roubado. Roubado pelo sono. Roubado pela preguiça. Roubado por tudo. Por tudo. Por tudo roubado. Roubado, explorado. Então você vai ser visto de uma pessoa como objeto. José foi violentado fisicamente pelos seus irmãos, vendidos por ele e explorado. Vendido para os midianitas. Porque você acha que isso está bem longe de nós, isso não existe no nosso meio. José passou por isso. José passou por isso. Vamos lá, no Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 37, que 32, desculpe-me. Vamos, 37, 27 a 36. 37, de 27 a 36. Para você saber que eu estou te mostrando a água que te lava e que te purifica. Eu não estou aqui com brincadeira com vocês. Mostrando a vocês a água que purifica. Aqui, ó. Olha o versículo 27. Vinde, vendamo-lo. A esses ismaelitas vão servir-se de José, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas e os irmãos de José, alçando da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes. Voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está lá. E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam no sangue. Enviaram a túnica de várias cores ao seu pai e disseram: achamos esta túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus ombros e lamentou o seu filho por muitos dias. E achou que ele iria ser recolhido junto com o seu filho, porque ele não veria José mais. O roubo, aqui é o roubo pela violência, pelo arrebatamento de uma pessoa com violência, que você assiste na televisão todos os dias, proibido terminantemente. O indivíduo precisa morrer, que faz isso, para que os outros temam. E o roubo, o segundo roubo, pelo enlevo, pela exaltação do espírito, o exemplo de Ló. Eu quero ir lá com você. Gênesis capítulo 13. Ele foi roubado do discernimento. Ele não tinha em funcionamento seus 5 sentidos, porque ele era altivo e arrogante. Está aqui no capítulo 13, ó. Olha aqui, o versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Eterno ter destruído Sodoma e Gomorra. Porque logo em seguida, mais à frente, vem a destruição de Sodoma e Gomorra. E Ló vai ser preso por 4 reis, os reis de Sodoma, a quem ele se entregou e escolheu. Por Sodoma e Gomorra, a quem ele adorou, a quem ele ficou esplendidamente encantado com a beleza de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu as terras de Sodoma e Gomorra para si. Explicitamente ele foi roubado, agora ele vai ser roubado fisicamente. Os 4 reis que se levantam no capítulo 14 do livro de Gênesis. Faz a narrativa da guerra entre os 5 reis e os 4 reis. Os 4 reis roubam todos os bens de Ló. Todos. Está aqui escrito aqui. Todos os bens de Ló. Levam com ele e levam Ló. E levam Ló. Agora ele é sequestrado e roubado fisicamente. Ele é sequestrado e roubado. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 16, você pode ler essa narrativa em casa, porque eu não tenho tempo de ler com você. Ele foi roubado fisicamente. Assim é você. Quando você se deixa roubar dos seus 5 sentidos e anda feito um bobão. Ló foi roubado seus bens por 4 reis. A letra 4 está aqui, ó. Olha ela aqui.
O Dalet, é aqui? Sim. Aqui, ó, a terceira letra aqui dessa palavra é o Dalet. O valor dela é 4, no hebraico é 4. Significa pobre. Não é pobre de falta de dinheiro, não. É pobre de conhecimento, relacionamento com Adonai. Não estamos falando de dinheiro, não. O seu valor numérico é 4. Não foram 4 reis que roubaram Ló? Não foram? Não foram? 4 reis que roubaram Ló? Ela é a letra Dalet, ela significa pessoa pobre. A palavra Dalet representa no hebraico dilitane, que significa eleve-me, livre-me, salve-me. Porque você foi sequestrado dos seus direitos. Você foi roubado. Esse é o pecado dos últimos dias, que será julgado com a palavra de Adonai, roubo. Será julgado com a palavra de Adonai. E o pobre está clamando, me salve, me livre. E você não quer fazer nada. Essa pobreza não denota necessariamente um estado de um desejo financeiro, mas essa pobreza denota um clamor que ele se ergue. No hebraico, o numeral 4 é arba, 4. Multiplicado é arbaim, 40. É na forma plural, em 40. O vocábulo 4, arba, no hebraico, é medir todo tipo possível de objeto e situação. É medir a situação do outro para você ajudar a solucionar o problema, se o outro quiser. Se o outro quiser, porque ele tem livre-arbítrio. No caso de Ló, Abraão mediu a situação de Ló e foi salvá-lo. Arrancar das mãos dos sequestradores dos 4 reis. Ele analisou a urgência e ele agiu rapidamente. Olha aqui, Gênesis 14, versículo 14 a 16. Quando Abraão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, ele não teve preguiça, ele não teve medo, ele foi fazer a guerra. Nascidos em sua casa, perseguiu os reis até Dan, é Arba, 4. E ali ele dividiu-se contra eles de noite, eles e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os seus bens, os bens dele, e também as mulheres e o povo. A forma plural, arbaim, 40, emprega-se no plural, no hebraico, no sentido de um período longo e indeterminado de tempo. Você encontra que Jacó foi embalsamado e o pranto durou 40 dias, demonstrando um período indeterminado. No Êxodo 16:35 também, cessa o maná, passaram-se os 40 anos, cessa-se o maná. Isso é um período indeterminado de 40 na Bíblia. Mas nós não devemos ter em mente que o número 40, Arbaim, nem sempre é indeterminado. Nem sempre. Exemplo, a peregrinação do deserto durou 38 anos, 2 anos no deserto recebendo Torá, mais 38 anos andando, 40. Não foi indeterminado, foi uma realidade. Ele aconteceu. Por quê? Porque você precisa abrir os seus olhos, que se alguém foi roubado, você precisa ter uma comunhão tão íntima com Adonai, ser amigo de Adonai, porque ele ama o Léo, e saltar para livrar o seu irmão que foi sequestrado. Você está pronto para isso? Você ama o suficiente para isso? Se o seu irmão quiser sair das mãos dos reis, dos 4 reis, não é? Já te entreguei tudo para vocês trabalharem com molho de sucote. Tem algum molho de sucote aqui para mostrar? O molho de sucote, que a gente chama tipicamente de lula, está no banner ali. No banner, isso. Aqui no banner embaixo. Esse é o molho de sucote, para quem não sabe. Para amanhã, que vai fazer o movimento que ele fala. Que tem os 4 elementos ali, né? O etrog, o aravá, radaz e o lulav. Ele é chamado lulav porque o lulav é o que predomina no molho. Mas o nome molho em hebraico é arba minim, como a senhora está falando.
Por que ele é chamado disso? Porque eles são as 4 espécies na mão de 10 miniãs numa casa de oração, totalizando 40, sendo elevados para os 6 cantos na face da terra, na festa de tabernáculos. É o apelo pelo homem que busca livrar o escravo sobre a face da terra. Ouviu? Repete, por favor. É o apelo do homem justo que apela a Adonai para livrar nos 6 cantos, né? Porque a gente movimenta para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Os 4 tipos de indivíduos que podem ser roubados sobre a face da terra. Os 4 tipos de indivíduos que podem ser sequestrados sobre a face da terra. Roubados. Porque o que eu estou falando, esse 40 não é indeterminado. Por quê? Porque o reinado de Davi durou 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Quantos anos? 40. É algo palpável. Moisés esteve no monte para receber as tábuas 40 dias e 40 noites. Elias volta ao Monte Horebe, capítulo 19 de 1 Reis. Capítulo 19 de 1 Reis. Ele volta ao Monte Horebe. 40 dias e 40 noites foram a sua caminhada, a caminhada de Elias. O profeta é Yeshua. Isso é palpável, isso não é indeterminado, isso aconteceu. Yeshua passa, Mateus capítulo 3. Yeshua passa jejuando 40 dias e 40 noites. Não é isso aí? Também o verbo arba, 4, ocorre somente com um particípio, eu já estou encerrando, passivo, ser quadrado. No passivo do verbo arba, ser quadrado. Quem era quadrado? O altar. Eu não vou te mostrar porque eu não tenho tempo. Está em Êxodo 27, versículo 1. O altar do sacrifício, ele era quadrado, igual dos 4 lados. Outra coisa que era o verbo arba no passivo, o santuário. Ezequiel capítulo 45. A área que foi determinada para o santuário era quadrada. Quadrada. Pode ir lá em Ezequiel 45, 2. Na matemática, é a segunda potência de um número, produto de um número multiplicado por si mesmo. A Bíblia diz sobre andar de 4, rastejar. Sabe o que é andar de 4? É um indivíduo que não está ereto de pé e amando Adonai, servindo Adonai, sendo amigo de Adonai. Ele rasteja. Sabe o que significa? Não sabe não? Hamas. Hamas. Andar de 4. Rastejar. Sabe por quê? Sabe por quê? Hamas é alguém retrógrado, reacionário, de mentalidade pouca evoluída. O que é uma pessoa reacionária? Contrário à evolução, contrário a crescer, contrário a aprender a palavra de Adonai. Fica todo mundo dormindo. Reacionário. Nabucodonosor. Ele é contrário à evolução, contrário a passar por uma transformação, contrário a modificar para melhor. Então ele rasteja, ele anda de 4. Ele é um Hamas. Ele não está de pé. O hebraico descreve o movimento de animais pequenos, especialmente répteis. É remés, animal rastejante. Encontramos remés no relato da criação e no Levítico. E remés é proibido comer qualquer animal que rasteja. É proibido comer qualquer animal que rasteja. Essas são as proibições alimentares. Remés, animal rastejante. Eu quero ir com você ali no Levítico, capítulo 11. Remés significam criaturas vivas, no hebraico. Olha aqui no Levítico, capítulo 11. Olha no versículo 44 a 46. Olha a proibição aqui, é tudo que rasteja. Eu sou o eterno vosso Elohim. Consagrai-vos e sede santos, porque se você está rastejando, significa que você está preso. Você não tem liberdade de andar ereto.
porque você não é amigo do Eterno e nem quer ser. Porque eu sou santo, não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Eterno que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Elohim, portanto sede santos, porque eu sou santo. Esta é a Torá referente aos animais, às aves, todos os seres viventes que se movem nas águas e todos que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer, os que não podem comer. Irmãos, você olhando para a palavra, o verbo Hamas ressalta o movimento rápido e ágil de pequenos mamíferos de 4 pernas. O Levítico, no capítulo 11, o versículo 20 a 23, refere-se às 4 patas dianteiras dos insetos, não contando aí as patas traseiras que usam para saltar. São pequenos animais rastejantes, lagarto, rato, caracol. É pessoa que não fica de pé e anda ereta em comunhão com Adonai. Ela é prisioneira de algo ou de alguém, ou por ela mesma. Por isso que o motivo que eles não são comestíveis, esses animais, eles não são comestíveis. Irmãos, não se brinca com o Eterno. Eu só quero dizer isso para vocês. Não brinca com o Eterno. Nosso tempo é curtíssimo para o casamento. Mas ele não vai casar com animal rastejante. Animal, eu estou falando de nós mesmos, que recusamos a ficar de pé, que recusamos a andar com ele, que queremos continuar imundos. Ló, primeiro, ele se vê totalmente cego de espírito, nos seus 5 sentidos. Depois ele é prisioneiro fisicamente, para mostrar para mim e para você, que você precisa ficar de pé para você ajudar a livrar. Ser amigo de Adonai, andar com ele, para que você desfrute de uma vida com ele aqui na terra. Por isso que você deve dizer: julga-me, Adonai. Leia o Salmo 26, julga-me, Adonai, se aquilo que a pastora Sandra está falando procede, ou ela está falando dela mesma, ou emocionalmente. Que eu não iria gastar meu tempo emocionalmente para estar aqui, não. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. A tentar convencer você de deixar o pecado. Que ele te abençoe, porque só o Espírito te convence do pecado, do juízo e da justiça. Eu sou apenas um porta-voz. Que o Eterno vos abençoe. Não olhe para mim. Não olhe para mim. Olhe para Adonai. E trave uma vida de comunhão com ele, para que você viva. Para que você não seja um animal preso nas mãos dos sequestradores e nas mãos da sua própria vida. Que o Eterno nos abençoe.